Você dorme tanto quanto um morcego marrom ou tão pouco quanto uma cabra? E como sabe? Vamos descobrir quais criaturas são as mais dorminhocas e quais podem passar meses sem descansar. E que tal um animal que nunca dorme? Seriam os paulistanos ou nova-iorquinos? Caracóis, até vários anos. Estes bichos viscosos com uma concha espiralada podem adormecer por até 15 horas, dormindo e acordando. Depois, podem ficar ativos por mais 30 horas. Mas em condições extremas, quando fica muito seco, podem cair no sono por vários anos. Sapos, o inverno inteiro. Eles são equipados com um estranho anticongelante animal. Os cristais de gelo que se formam sob sua pele e em cavidades do corpo não os prejudicam. Os sapos não respiram e seus corações não batem durante os meses frios do inverno, até a primavera chegar. Eles passam esse tempo dormindo sem parar. Bem, mais ou menos. Podem ter olhos fechados, mas ainda permanecem constantemente alertas. Pitons, até 23 horas. Estas cobras enormes não têm pálpebras, o que dificulta dizer quando estão dormindo. Elas raramente comem, geralmente apenas uma vez por semana. O resto do tempo passam digerindo suas refeições, o que requer muita energia. É por isso que não é incomum uma piton dormir por 18 a 23 horas e acordar apenas para dar um pequeno passeio noturno, ou seja, dar aquela rastejada básica. Koalas, 22 horas. Estas fofas bolas de pelos não são preguiçosas, só precisam de muita energia para digerir seus alimentos ricos em fibras. A propósito, a posição de dormir favorita de um koala é aninhado em uma forquilha de árvore ou pendurado nela. Morcego marrom de pequeno porte, 20 horas. Por serem noturnos, ativos à noite, estes micromorcegos voadores dormem de cabeça para baixo por até 20 horas por dia. A propósito, essa estranha posição de dormir facilita a decolagem. Suas asas são fracas demais para levantá-los. Morsas, até 19 horas. Isso se estiverem dormindo profundamente em terra, mas as coisas são muito diferentes quando estão na água. Elas podem ficar até 84 horas sem dormir. De vez em quando, prendem a respiração por mais ou menos 5 minutos e tiram uma soneca rápida debaixo d'água. Por isso, mordem uma camada de gelo com os dentes para não se afastarem. Tatu canastra, 18 horas. Ninguém chamaria esses tatus gigantes de criaturas sociais. Eles passam a maior parte do tempo dormindo em suas tocas. A única razão pela qual podem se reunir é para se aquecer ou encontrar um companheiro. Gambá da Virgínia, 18 horas. Mas o interessante é que ele pode se fingir de morto por até 4 horas. Só que, na verdade, não está fingindo. O coitado fica tão assustado que desmaia de choque. Mais uma coisa, mesmo que muitas vezes esses gambás sejam retratados pendurados pelas caudas em um galho de árvore, apenas os filhotes conseguem fazer isso. Os adultos são pesados demais para suportar seu próprio peso por muitos minutos. Macaco da noite, 17 horas. Estes animais dormem 70% do dia, geralmente do nascer ao pôr do sol. Somente depois que escurece saem de seus abrigos para buscar comida e não param de se alimentar até o sol estar prestes a nascer. Tipo eu com meus ataques noturnos à geladeira. Tigres, 16 horas. Estes poderosos predadores passam mais de 65% do tempo dormindo. Eles não pensam duas vezes ao escolher um local adequado para descansar. Pedras, grama, perto de suas presas, qualquer lugar serve. Esquilos, 15 horas. Estes animais fofos parecem brincalhões e mega ativos, mas essa aparência é parcialmente enganosa. Na maioria das vezes, cerca de 60% do dia, os esquilos dormem. Os florestais constroem ninhos especiais usando gravetos, galhos e folhas e hibernam em árvores. Gatos, 12 a 16 horas. Mesmo que seja um desafio flagrar seu gato acordado, ele não dorme tanto assim. O truque é que estes felinos preferem estar ativos entre o anoitecer e o amanhecer, que é o período em que estamos dormindo. Então, você simplesmente não cruza o caminho com o seu amigo. Fragatas, 12 horas ou 45 minutos. Quando esta ave está em terra, tem um padrão de sono incomum. Dorme por 1 minuto e depois acorda apenas para adormecer novamente. Isso se repete até que esses cochilos de 1 minuto totalizem 12 horas. Mas quando voa, dorme apenas 45 minutos por dia, geralmente depois do anoitecer e em minúsculos intervalos de 10 segundos.
Suricatos, 10 a 12 horas. Quando estas criaturinhas engraçadas dormem, se reúnem aos montes. Dessa forma, se aquecem e protegem os líderes, que sempre descansam no fundo da galera. Lontras, 11 horas. As lontras precisam de muito sono, mesmo que nem sempre isso seja seguro para elas, por causa dos predadores. Além disso, podem se afastar enquanto cochilam. É por isso que dormem de costas na superfície da água. Todas elas dão as mãos em grupos para que ninguém seja levado pela corrente. É isso mesmo, as lontras dormem agarradinhas. Preguiças, 10 horas. Eu sei. As preguiças têm uma reputação que precisam manter. E há rumores de que dormem de 15 a 19 horas por dia. Isso é verdade sobre preguiças em cativeiro. As selvagens raramente dormem mais de 10 horas por dia. Sendo o mamífero mais lento do mundo, precisa de muito tempo para encontrar comida e comer. Humanos, 6 a 8 horas. Sim, passamos cerca de 25 anos ou 1/3 de nossas vidas desligados. A menos que você seja um bebê, então estará junto com os tigres na faixa das 16 horas diárias. Ou pode ser um viciado em trabalho e se encontrar mais abaixo na lista? Vamos ver. Ovelhas e cabras, 4 horas. Estes animais dormem 4 horas por noite, mas não de uma vez. Eles tiram vários cochilos com pausas no meio. Quando ovelhas e cabras dormem, se amontoam para se aquecer e se proteger. E também se revezam de olho em possíveis predadores. Formigas, 4 a 5 horas. Estes insetos tiram muitas sonecas de 1 minuto durante o dia, totalizando cerca de 5 horas. A rainha, no entanto, pode dormir muito mais tempo, até 9 horas por dia. Bem, ela é a realeza, afinal. Elefantes, 3 a 4 horas. Os elefantes são enormes e precisam passar quase 19 horas por dia enchendo seus corpos com comida. Quando dormem, fazem isso de pé, encostados em uma árvore ou deitados de lado. Mas se deitarem, não poderão permanecer assim por mais de meia hora. Caso contrário, podem esmagar as próprias vísceras. Girafas, 30 minutos. As girafas não ficam à toa. Dormem por somente cerca de meia hora no máximo para evitar predadores. Esse sono é dividido em várias sonecas de 5 minutos, tiradas ao longo do dia. Sendo altas e magras, têm dificuldades em encontrar uma posição confortável para dormir. É por isso que elas geralmente ficam em posição de Z. Às vezes, deitam no chão e se enroscam da maneira mais adorável que você já viu. Cachalotes, 1 hora. Os cachalotes têm uma incrível posição de dormir. Oscilam verticalmente perto da superfície da água. Eles têm períodos curtos e regulares de sono profundo, que somam um pouco mais de 1 hora por dia. Esses gigantes não respiram nem se mexem durante o sono. Orcas não dormem até ficarem mais velhas. As orcas bebês não dormem durante as primeiras semanas ou às vezes até os primeiros meses de vida. Elas continuam nadando enquanto seus pais ficam descansando. Isso as mantém aquecidas e protegidas contra predadores. Golfinhos, nunca. Bem, tipo isso. Os golfinhos entram em período de sono profundo, chamados sono de onda lenta unihemisférico. Quando estão nesse estado, se assemelham a troncos flutuando na água. Mesmo assim, esses mamíferos desligam apenas metade do cérebro e fecham apenas os olhos opostos ao hemisfério desligado. Dessa forma, estão sempre alertas e podem ficar atentos a problemas. Ainda bem que eu não sou um golfinho. Se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.